Olá, estamos de volta com o Dedo da Questão, passeio pela memória com o Sérgio Reze. Sérgio, como é que passou de semana aí? Tranquilo? Olha, agora que começou o frio, a gente começa a sentir, né? Mas, enfim, o que a gente tem visto... O frio dura pouco aqui. Não, o que a gente avalia, por exemplo, essa tragédia do Rio Grande do Sul, essas coisas que vêm, vamos dizer, pontuando, né? O noticiário dos jornais e o noticiário da televisão o tempo todo agora, né? Um mês, né? Que coisa impressionante. Faz tempo, é um impressionante. 29 de abril. Impressionante. E estão projetando aí que vai ter o Laninha, que vai ser completamente o contrário, né? Vai ter uma seca daquelas no sul e chuva no norte. Mas dizem, né, os estudiosos, aqueles que conhecem o tema por aí, né, que o mundo vai sofrer bastante, né, com essas mudanças climáticas, toda essa história. Mas na idade que eu estou, né, eu não sei como é que se eu vou ver isso ainda ou não vou, né? Vai, claro que vai. Vamos ver o que vai acontecer, depois a gente comenta. O que você não imaginava que você ia ver e viu? Carro voador? Carro voador é uma coisa que... essas coisas de carro voador, isso é coisa de 50 anos atrás, já se falava nisso, né? E tanto é uma coisa, vamos dizer assim, que não tem razão de ser, que não prosperou. Não é? Então, o que você vê hoje, tem carro voador? Tem, mas não é carro voador. Você vê um ou outro, vamos dizer, objeto aí, que o jeito voa e tal, mas não é uma coisa que você pode transformar isso em uso... coletivo. Popular. O helicóptero já é assustador, o carro voador. Eu sou meio... Você imagina você ter que ter uma polícia, né, para controlar o espaço com o uso de automóveis voadores. No chão já muito não complicado. Certo. No chão já é meio... No alto... Imagina. E essa... questão ela não é a solução de mobilidade, né, Sérgio? Não, absolutamente. Eu também acho que... A questão de mobilidade ela é tão antiga, a solução é antiga. Por exemplo, se você colocar... Sorocaba não tem trem de passageiro de Sorocaba para São Paulo, ou de Itapetininga para São Paulo. Enfim. Se você colocar trem de passageiros, você elimina a rodovia. Não elimina a rodovia, mas você elimina a utilização do transporte individual, porque você pega hoje, vai para São Paulo, você vê automóveis com uma pessoa só. Eu, por exemplo, vou porque preciso ir. Se tivesse trem, eu ia de trem. Eu agora estive na Alemanha, no mês de março. Eu desci no aeroporto, em Frankfurt, peguei um trem e fui até a cidade, foram quase 300 quilômetros, até a cidade que eu precisava ir, lá onde eu tenho amigos, lá na Alemanha. Eu fui de trem. O governador assinou ontem, né, no dia 28 de maio, o contrato com a empresa que ganhou o leilão do consórcio lá para o trem de Campinas a São Paulo, começa a construir... Mas a gente ouve falar isso há 20 anos. Mas nunca tinha assinado o contrato. Assinou mas até isso, em Sorocaba. Sorocaba disse que é a segunda fila, ainda não chegou a vez de pôr no leilão. Então, eu me lembro que eu pegava o trem em Sorocaba, descia em Mairinque e pegava aí até... Mongaguá. É isso mesmo. De trem. Hoje, a intenção aí são 340 quilômetros, né? Os primeiros 101 quilômetros de Campinas, aí para ali em Jundiaí, aí depois Sorocaba, aí vai ter Taubaté, depois vai ter São José dos Campos, enfim. Olha, você já imaginou o volume
de transporte de passageiros, quer dizer, o uso individual de automóveis nesse trânsito todo. Inclusive, eu já mencionei uma vez aqui, o transporte de mercadorias. Se você vê o trânsito de caminhão também pela Castelo, tudo, né? Antigamente, eu me lembro, nós tínhamos loja de autopeças, tudo. Vinha de São Paulo, ou vinha de onde que vinha, chegava na estrada de ferro Sorocabana aqui, a própria estrada de ferro Sorocabana ela tinha os caminhões e entregava a mercadoria na sua loja. Veja o trânsito de caminhão que tem hoje na Castelo Branco. Castelo Branco ficou... Entende? Então, meu filho, eliminaram o transporte de multi-usuários, né? E deixaram que o transporte ficasse na mão de monousuários. Essas decisões, né, elas são políticas, né? Elas pegam as pessoas de surpresa. Você era ativo ali, né, na federação, na associação de carros. Não pegam de surpresa. Isso é uma coisa que vem, a gente vai, fala, outro vai. Mas não adianta, é a mentalidade, e eu não devo falar isso, mas eu imagino que deve ter empresários que têm interesse em manter a situação como está. Isso explica... e os empresários acertam aí com as autoridades, né? Isso explica porque as coisas são como são. Explica como agora você vê a Castelo Branco, que é uma estrada que já é 3 pistas, tudo, já estão fazendo a quarta pista. Vários trechos. Já vem vários trechos, você percebe isso. Em vez de fazer mais uma pista na Castelo Branco, bota para rodar o trem. A gente vê como é que diminui o número de utilização por veículos das estradas de rodagem. Você acha que a solução na cidade passa pela mesma coisa, no transporte coletivo? Sim e não. Por exemplo, eu moro aí no famoso Campolim. Eu não teria como pegar um ônibus lá no Campolim e vir até General Carneiro. Por quê? Porque eu poderia pegar no Campolim, desceria ali no Largo 9 de Julho e depois tinha que pegar outro ônibus para vir. Sorocaba, há anos e anos atrás, tinha o serviço de bonde, que atravessava a cidade. Você pegava um bonde, aqui a gente chamava Largo dos Oliveira, né, que fica aqui no final da Armando Panunzio, né, ali morava a família Oliveira Rosa, por isso se chamava Largo dos Oliveira. Você pegava o bonde ali e você poderia ir de bonde até o Quinzinho de Barros. Você passava pela Avenida São Paulo, você passava pela Nogueira Padilha. Entende? Tudo bem, era só nessa área. Por Santa Rosália não tinha, mas Santa Rosália, inclusive, na época, não era nem bairro residencial. Era da fábrica. Era a fábrica, depois que se transformou em bairro residencial. Mas eu estou mostrando esse exemplo. Eu era estudante, era rapaz, né? Tinha lá meus 12 anos, né? Por aí. Pegava. Meu pai nunca me levou na escola. Eu estudava no ginásio do Estado e morava no Largo do Rosário. Eu pegava o bonde ali no Largo do Rosário e ia até a Praça 9 de Julho. E essa semana, além do trem intercidades de Campinas e São Paulo, o governador assinou a autorização para os estudos do VLT, que nada mais era que um bonde, e aí inclui Sorocaba nesse trecho que você está falando. É muito... O que você acha que... Olha,
eu desisto, sabe? Desisto, porque é uma série, às vezes você fica só falando, reclamando, vendo isso, aquilo, aquilo. Não, a gente está vendo como era. Como era. Eu estou falando. O governador eu pegava, eu já falei aqui. Era. Eu pegava o trem em Sorocaba, aqui na estação Sorocabana. Eu ia até Júlio Prestes, em São Paulo. Pronto, está resolvido. Lá, se eu precisasse, por exemplo, para eu ir para São Bernardo do Campo, eu descia na estação Júlio Prestes, pegava um táxi e ia até o Largo Dom Pedro. Pegava o ônibus para São Bernardo do Campo. Voltava. Às vezes eu pegava um carro lá, porque carro naquele tempo não vinha, a gente trazia rodando. Vinha com um carro, né, e voltava para a cidade, parava um pouco lá e tal, depois vinha para Sorocaba com esse carro. Mas muitas e muitas vezes eu não pegava o carro, porque depois o automóvel passou a ser transportado por carretas aí. Então, que a gente ia até lá, voltava para São Paulo, para a cidade, pegava o trem 8 horas da noite, e quando era 9h30, 10 horas, estava em Sorocaba. Entende? Já falei, ir para Mongaguá, para Itanhaém. O que a gente está vendo, né? Para o Rio de Janeiro. Particularmente nesse mês de... Eu fui de trem até Presidente Bernardes, lá no que fica adiante de Presidente Prudente. A gente está vendo nesse mês de Você maio, ia de trem de São Paulo para Curitiba. Todo uma... E parece que estamos aí há 10 anos e agora... Agora você vai, como eu já acabei de mencionar aqui, vai lá na Europa, vai nos Estados Unidos, que maravilha. Só trem. Maravilha. Você sai do avião, desce lá embaixo, pega o trem e vai onde você quer. E não tem ônibus municipal, não. Ou intermunicipal. Não se anda de ônibus intermunicipal. Na Alemanha, por exemplo, e na Itália. Só trem. Na Holanda, só trem. Não tem essa... Sérgio, você falou que seu pai não ia te buscar na escola. Queria que você falasse um pouco dele, né? O seu pai, ele nasce no Líbano, né? Aí mora lá com seus avós. Como é que é essa vinda dele? Como é que é essa decisão? O que ele contou para você? Olha, o que ele contou é o que aconteceu com sírios, libaneses, italianos, né? Alemães, que eles vieram, como a gente chamava, né? Vieram aqui fazer a América. Né? Por quê? Porque na terra deles eram, vamos dizer, não eram desenvolvidas industrialmente falando. Isso. Então, as pessoas que queriam, vamos dizer... Dar um salto de qualidade na vida. Ter alguma coisa, vinham embora para a América. Você não precisa dizer que Sorocaba, a quantidade de sírios e libaneses, famílias aqui, que você... Tem um monte delas que a gente, se for lembrar de todas aí, né? Que vieram para cá. O que eles vieram? Eles vieram à procura de trabalho, à procura de poder desenvolver a vida deles, trabalhando, crescendo, fazendo, como na terra deles não tinha, vamos dizer, essa oportunidade. Né? O Líbano, por exemplo, o Líbano mede 50 quilômetros de largura por 200 quilômetros de comprimento. Só para você ter uma ideia. Entende? A região de Sorocaba. E você vem para o Brasil, o que você vê? Você tem libaneses no Brasil inteiro. No Amazonas, no Acre, Minas Gerais. Interior de São Paulo. Será que precisamos lembrar algum nome de algum cara que ocupou o ministério ou coisa importante aqui no nosso país, que é descendente de sírios e libaneses? Bastante. Então, o meu pai, os pais do meu pai, né, seus avós, meus avós, que saíram do Líbano, né, com a família toda. Que ano que era, Sérgio? 1904, 1902, por aí. Bem comecinho do século XX. Meu pai não veio
Papai ficou ainda lá um pouco. Papai veio em 1910, por aí, 8, 10. E eles vieram primeiro para Santos e depois vieram para Sorocaba, entende? Por volta de 1920, por aí, né? E aqui, vamos dizer, cresceram, constituíram família, porque não vieram casados, eram crianças, depois cresceram aqui. Seu pai veio jovem. Casaram. Né? Seu pai veio jovem. Papai veio, tinha 19, 20 anos. Ele era o mais velho dos irmãos. Vieram, como eu falei, primeiro Santos, depois vieram para Sorocaba. E aqui em Sorocaba, papai, vamos dizer, começou a trabalhar, se casou, teve o primeiro casamento dele, teve uma filha e um filho, né? Depois a esposa dele faleceu, aí depois ele se casou com a minha mãe, né? Mas começou, ele e o irmão dele, os irmãos começaram com o ramo de calçados. Papai começou, tinha uma fábrica de calçados aqui, ele e o irmão. Faziam sandálias, essas coisas. Faziam sapatos, sapato, tudo, entendeu? Isso aqui em Sorocaba. Na rua Cesário Mota. Olha só. Olha como era Sorocaba, hein? Logo ali. Onde tem o Colégio Padilha ali, que é centenário também. Pouco para baixo do Padilha ali. Olha só. Aí ali começou com sapato, ele começou com a fábrica de calçados, né? Aí quando ele se casou com a minha mãe, ele comprou um curtume por causa do ramo, né, cara? Ele comprou um curtume em Salto. Na cidade de Salto. E aí ele mudou para lá. Tanto que eu nasci, minhas irmãs nascemos lá em Salto. E o irmão do meu pai ficou aqui com a fábrica de calçado e papai ficou em Salto com o curtume. E depois, em 1945, nós voltamos, papai voltou para Sorocaba, ficou um pouco ainda, vamos dizer, vivendo de renda, o que ele tinha e tal, montou um armazenzinho pequeno, que depois passou por um tio, e em 1945 ele foi nomeado concessionário pela Brasmotor, que fazia a importação dos veículos Plymouth, Chrysler e Fargo. E depois passou a importar o Volkswagen também. Quer dizer, ele tinha esse tino comercial, né? E aí... O irmão dele continuou com fábrica de calçado o resto da vida. Morreu com fábrica de calçado. Olha só. O irmão dele morreu cedo? Não. A família do meu pai passa sempre dos 90. Olha só. Isso é importante. Que bom. E aí é que começa o ramo de carro, né? Aí ficamos no ramo de automóveis, né? Aí você já era moço já? Eu era menino quando o papai começou, né? Vamos dizer, comecei a estudar. Depois, já comecei a me interessar pelo negócio, né? E aos 18 anos, né, estudei contabilidade, me formei na OSE, né? E continuei dentro do negócio e fui ampliando. O Kibe era quantos anos mais velho que você? O Walter era de 1929. Né? O Walter teria hoje 95 anos por aí. O Walter morreu moço. Morreu com 83 anos. Foi. E ele também estava lá com seu pai na loja? Também. Depois o Walter depois, vamos dizer, não quis continuar mais ali no ramo, tudo, foi fazer outras coisas, enfim. E eu que acabei, vamos dizer, continuando com o negócio de automóveis. E aí é esse negócio que está até hoje, né? Está até hoje. E vai com os filhos. É uma história, né? É uma história, é uma tradição dentro da cidade, o que eu acho que é uma coisa, vamos dizer, importante.
Já, sem dúvida. Já tenho filho que trabalha lá também, que já está fazendo toda a parte, vamos dizer, gerencial do negócio, tudo, e vai dar continuidade, né? Esse nós tivemos a concessionária Mercedes-Benz, né? Era caminhão, lá, caminhões em Itapetininga. Né? Depois paramos, hoje nós temos automóveis lá, Itu, né? Itapetininga, Itu, Tatuí. Né? Esse é uma paixão do brasileiro, né, Sérgio? O carro é mais do que um meio de transporte. Você vê assim também? Não, o automóvel, no mundo todo, então, é paixão. Fascínio, né? No mundo todo, o automóvel é paixão. Olha, você veja, países como os Estados Unidos, nem preciso falar, porque foi de lá, a Alemanha, a Europa, né, que veio tudo. Olha o que é a China e o Japão hoje. Né? Então, a indústria automobilística, ela, vamos dizer, é um grande polo de desenvolvimento, de geração de emprego, geração de riqueza, enfim. Né? Porque para produzir, você tem que investir, você tem que produzir, você faz a comercialização, o capital gira, você paga impostos, o imposto gera, vamos dizer, receita para o país. Enfim, é um negócio que movimenta o mundo. Mas é um negócio de paixão, né? Não é um negócio de veículo, de transporte, né? Não. A pessoa, ela tem... O automóvel virou, não é de hoje. É coisa de 100 anos atrás. 100 anos, é. O automóvel virou uma paixão, tanto que... olha o que tem de automóveis pelo mundo todo, né? Uma coisa que me impressionou... a quantidade de marcas. Antes você falava as marcas no dedo, hoje são mais de 20, uma coisa... Não, muito mais. Hoje você vê, por exemplo, antigamente você falava em produção de automóveis, você lembrava da Europa, né? Alemanha, França, Itália, Inglaterra, Estados Unidos. Olha, hoje o que é Japão e China. Entende? E aí você olha para lá, você vê Tailândia, você vê Vietnã, você Índia, vê aonde você for, a Índia, entende? Fazendo e tendo esse... Você sabe que quando você era presidente da Associação Comercial, você promovia lá uns encontros, né? Para as pessoas pensarem as coisas. Eu lembro que foi seu filho, o Luiz, e foi o Zezinho, o filho do seu Zé, da Padaria Real. Né? E... eu lembro que o Zezinho, né, falou, Zezinho, qual que é o seu negócio, né? Vender pão. Ele falou, não é mais vender pão. Né? Claro que a gente vende pão, é uma padaria, mas o nosso negócio é aglutinar as pessoas. As pessoas, né, elas se dirigem lá, é um momento do dia de descontração. O carro acaba sendo isso, a concessionária, né, Sérgio? Não, mas aí isso não é o problema do automóvel, não foi causado pelo automóvel, né? Quando você olha Sorocaba dos anos 50, o que era Sorocaba? Você tinha restaurantes aonde? Na praça. No centro. Era o Xerepe, o bar esportivo, né? Depois apareceu ali o Iaiá, que chamava Iaiá, né? O Bar Monteiro, que ficava ali em frente ao Cine Caracante. Depois, mais tarde, do Passarinho. Um pouquinho ali, perto do mercado, por ali. E olha o que é Sorocaba hoje. Entende? Então, o crescimento da cidade propiciou o aparecimento. Então, quem que imaginava os grandes empreendimentos? A gente fala assim, não é supermercado. Eu me lembro que quem tinha armazém, que era um armazém, era o famoso Armazém dos Rosas. Não era supermercado. Era um armazém que tinha na rua Doutor Braguinha, outro que tinha na rua 7 de Setembro, outro ali no começo, começo da Nogueira Padilha. Entende? Então, aí você vê padaria,
né? Padaria Royal, da família Estiritano. Né? Rua Monsenhor João Soares, esquina, não existe mais hoje. Né? Era o Gonçalo? Você tinha, não, Gonçalo muito depois. Olha. Gonçalo trabalhava com secos e molhados naquele tempo, depois que veio. Né? Você tem hoje a família Delcista, que tinha ali a padaria moderna, ali na Rua Barão do Rio Branco. Olha só. Entende? Padaria na Rua Barão do Rio Branco. Entende? E por aí você via depois, ali na rua chamada, né, falar Rua Nogueira Padilha, né? Não, é Rua dos Morros. Né? Depois foi se ampliando, né? Ali Santa Rosália, né? A família Pascalha abriu padaria lá. Então, naquele tempo era concentrado no centro da cidade ali. Hoje? Não tinha padaria fora do... Tinha um pouquinho ali no começo da Nogueira Padilha. Só. E nem na Avenida São Paulo não tinha padaria. A da Lua veio depois. Bem depois. Não era padaria, era Bar da Lua. Era Bar da Lua, é verdade. Depois do que começou. Bar da Lua. Então, a mudança do tamanho da cidade, primeiro. E segundo, o comportamento das pessoas, né? As necessidades, as pessoas passaram... Hoje você tem padaria dentro dos famosos shopping centers. Tem... né? Shopping center em Sorocaba não existiu. Não, só na década de 70, né? 78. Agora, esses últimos 40 anos para cá, 30, 40 anos. É verdade. O Shopping Sorocaba, acho que é isso, 40 e poucos anos que está fazendo. Foi o primeiro ali. Sérgio, muito bom a gente lembrar de tudo isso, porque a gente vai entendendo um pouco de onde a gente está, né? Olha, só para você ter ideia, aonde se situavam as concessionárias de veículos de Sorocaba. A Chevrolet era da família Mencassi. Olha só. Ficava em frente à estamparia ali, na Avenida São Paulo. Seu Irce Mencassi e irmão. Ué. Era Chevrolet. Depois tinha a Ford. Era os irmãos Notari. Humberto e o Mário Notari. Começaram na Rua 7 de Setembro para baixo, depois foram na esquina da 7 de Setembro com Arthur Gomes. Não é Arthur Gomes. Né? Miranda Azevedo? Não, Miranda Azevedo para baixo. Começou na Miranda Azevedo, que depois o meu pai assumiu ali o posto de gasolina. Né? Depois o seu Zé Maria Coleia abriu aquele Ford inglês, o Nash, esses carros. Tudo, era onde que ficavam tudo isso. Os irmãos Archila tinha a concessionária de Soto. Sabe onde é hoje o Banco Bradesco? Na rua aqui, São Bento ali? Ali. Ao lado do Cine São José. Olha onde era a concessionária de Soto dos irmãos Archila. De Soto é uma marca de carro. É uma marca de carro que pertence a Chrysler. Olha só. Que coisa, né? Olha, então era tudo 7 de setembro, mas não é 7 de setembro lá, não, 7 de setembro aqui, bem no... Comecinho, bem perto no do mercado. Azevedo, por ali, entende? E o seu Gustavo G. Monteiro, o seu Gustavo Monteiro Filho, que inicialmente era na Rua São Bento, depois ele foi para o início da Avenida General Carneiro. Olha só. Gustavo Monteiro Filho, seu G. Monteiro. E quando que seu pai resolveu ir para General Carneiro, Sérgio? Não, papai não foi para General Carneiro. Papai estava na Rua 7 de Setembro, nós ficamos na 7 de Setembro praticamente até 1970, por aí. Aí depois que a gente veio para General Carneiro, em 1970. Olha só. É uma história e tanto, né? E as concessionárias, elas têm esse hábito ainda hoje. São de ir pra... 54 anos. Mais, né? 70 já. Não. 70, na General Carneiro, e as concessionárias, elas hoje preferem ficar em grandes corredores, né?
Não, não é questão de preferência. Ou os é uma questão de surgem. necessidade. Por quê? Pelo próprio volume, né? Por exemplo, você não imagina a Rua 7 de Setembro hoje comportando o número de veículos que transitam e que vêm e até você não tem um estabelecimento lá, vamos dizer, um espaço que você possa ocupar, né? Por exemplo, a concessionária que era dos notários ocupava um quarteirão ali na 7 de Setembro mesmo, que era lá em cima. Hoje não tem mais nada disso, hoje são diversas coisas lá. O Mencassi fez na Avenida São Paulo, teve que fazer lá, né? E nós acabamos vindo para General Carneiro, porque não comportava mais você ter em espaços menores, vamos chamar assim. Muito bom, Sérgio. Passou rápido, né? Voou o tempo. Acabou. Muito bom. Vamos falar mais. Semana que vem a gente volta. A hora que você provocar, a gente volta a falar. Não, vamos sim. É importante manter viva a chama dessa história e você, né, com toda a sua saúde, não pode deixar de falar passar. Um pouco para o povo de Sorocaba o que era andar de bonde aqui. É isso aí. É bom lembrar. Tomara que volte esse bonde. Muito bom lembrar como é que era andar de bonde. Tomara que volte o bonde. Sérgio, obrigado. Boa semana. Não por isso, viu? Tá. Tchau, tchau.